estou entendendo. Olá, estou na Sala sala. para tá na sala, sim. Nós Tá. estamos te ouvindo. Tá Estamos te bem. Não, é ouvindo. porque eu estava falando aqui e, de Ah, repente, não, você tinha caído mesmo. então, eu senti um silêncio, um A gente vazio. achou que você tinha saído. Eu também pensei, porque Porque você falou assim, pera um pouquinho. Não, eu estava falando aqui, né? Eu estava meu Deus. interagindo, só que eu senti um silêncio, um vazio muito profundo no coração. Senti como se eu estivesse sozinho. Nós estamos aqui com você. Firme e forte. Eu desconfiei que eu estivesse sozinho. E quando eu fui ver, eu realmente tinha caído. Mas sente assim, tá? Porque a gente está aqui, mesmo vocês caindo. Muito bem. Contigo. Então, olha só, gente, eu vou trazer aqui o tema de ontem. Vamos criar mais confusão, um pouco de caos, né, aí na nossa feliz vida, né, espiritual. Porque quando a gente entra no caminho da espiritualidade, uma das expectativas que nós temos é de que aquela esperança do acolhimento, aquele desejo do acolhimento que a gente vem da vida secular, a vida secular, as regras do jogo com a vida secular, ela é bastante acidentada e tortuosa, e nem sempre há regras muito claras. Então, os desgastes são muitas vezes marcantes, né? E às vezes dramáticos, que é o que nós chamamos de os traumas. Então, nós chegamos na vida espiritual com muitos traumas, com muitas dores, com muitos ferimentos, com muitos, né? Enfim, sensíveis à dor que o mundo provocou. Então, o que nós esperamos da vida espiritual? Que ela nos acolha, nos cure e nos faça se sentir bem. Então, é isso que a gente, né, quer. Normalmente, é isso que nós fazemos quando vamos a um terapeuta, a um psicanalista, a um psicólogo. A prerrogativa de que nós estamos, né, indo a um terapeuta, a um profissional, nós vamos sair de lá bem, né? Vamos sair de lá bem equalizados. A ideia é essa mesma, a longo prazo. Não necessariamente a nossa expectativa é atendida imediatamente assim que nós chegamos. Às vezes você requer um trabalho de longo prazo para conseguir que aquele efeito se dê. A vida espiritual, ou na espiritualidade, ou no caminho da espiritualidade, ela também tem essas prerrogativas. E muitas vezes a nossa expectativa imediata se frustra com a necessidade de haver uma estruturação prévia para que aquele objetivo seja alcançado. Então, muitas vezes, o contato com o caminho da espiritualidade, ele é desafiador, no sentido de que a realização espiritual, o autoconhecimento, a autorrealização, a evolução, é uma instância exigente, quando, de fato, se tem a real intenção de evoluir. Quando se utiliza a vida espiritual como método de autoajuda, de psicanálise, de terapia de grupo, funciona muito bem no sentido como um paliativo, né? As religiões como um todo, todas elas, independente de qual seja, têm uma função básica como terapia de grupo. Então você vai, se envolve num grupo religioso, você se sente confortável, acolhido, é uma família, então é uma terapia de grupo. Agora, não necessariamente que isso seja funcional ou determinante para equalizar as crises existenciais do ser. Isso vai depender muito da qualidade do conteúdo que o ser está extraindo na relação com o paradigma daquele sistema religioso específico, pode ser um sistema, um partido político, filosófico, enfim, o que quer que seja em termos de um paradigma de grupo, tá? Então, aqui estamos nós nos propondo a fazer algumas imersões ou recolher alguns dados do paradigma a qual nós estamos nos envolvendo, que é o paradigma védico, tá? E a gente tem aí algumas críticas, né, seculares em relação à questão védica em si. O paradigma védico
nós vivemos num imenso Big Brother coletivo, né, em que todo mundo critica todo mundo, e todo mundo aponta falhas de todo mundo. O paradigma védico não é, assim, isento de críticas, tá? De ataques, de críticas. E, claro, como representantes do conhecimento védico, nós temos a responsabilidade de acolher essas críticas e devolver uma resposta coerente para essas críticas, tá? Não é, assim, que nós precisamos assimilar as críticas já de imediato. Então, vou trazer para vocês um texto hoje, que é uma extensão da aula de ontem, que traz de volta esse princípio da crítica que é feita à mulher, novamente, tá? Vamos estender um pouco. Ontem eu estava conversando com a David depois da aula, e ela mencionou que acreditava que o tema tinha sido mais ou menos, né, exaurido, que a explicação já tinha sido bem apresentada e tal. Mas, hoje pela manhã, ao analisar o texto que vai apresentar o Srimad Bhagavatam, o tema foi trazido de volta, e eu achei muito interessante essa coincidência, né, assim, tão próxima, e entendi que o universo, o Senhor Supremo, o Paramatma, ele ainda quer apresentar o tema, ele quer trazer o tema para elaboração. Por quê? Uma vez que nós estejamos bem elaborados com relação à nossa própria questão interna, para aqueles que estão engajados, né, na questão védica, tem muitas pessoas que estão na sala e são apenas observadores, né, não tem nenhuma relação assim no sentido de engajamento, né, filosófico com os Vedas. Tem algumas pessoas que estão na sala que têm engajamento teológico e filosófico com o conhecimento védico, mas não estão necessariamente ligados, né, à linha personalista Vaishnava, que é a escola Vedanta Vaishnava. Então, tem uma outra, que é o conhecimento védico, né, como uma árvore com um tronco e vários galhos saindo desse tronco. Então, o tronco inicial, o tronco original são os Vedas, e você tem os vários galhos que são as diferentes linhas vedantistas a partir dos Vedas. Como nós somos personalistas, eu não sei como é que os Vedantas, os assim chamados, né, vedantistas, resolvem essa questão lá com eles, tá bem? Eu vou fazer aqui uma advocacia do nosso caso pessoal, que eu me sinto muito mais confortável em lidar com esse assunto em função da compreensão pessoal do absoluto do ponto de vista maternal. Então, para mim, não é nenhum problema lidar com a questão das mulheres, da questão da aptidão filosófica das mulheres entender os Vedas, tá? Agora, eu não sei como é que o pessoal lá, né, resolve isso daí. Então, eu não vou advogar a causa das diferenças, vou falar a partir do ponto de vista Vedanta Vaishnava, tá bem? Eu vou fazer o mantra de introdução aqui. Essa foi uma pequena introdução, né, só para já ir preparando o campo para o que eu vou falar aqui na sequência. Então, eu vou fazer o mantra e vou dar a sequência, tá? Hoje, agora nós são 8 horas e 11 minutos, então vamos considerar que até as 8h30 nós vamos ter aí esse momento juntos, tá bem? Só um minutinho. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Narayana Namaskricha Naranchaiva Narottaman Devi Sarasvati Vyasa Chaturdayam Mujiraye. Om Nasta Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. Om Shanti 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 Swaha Hari Om. Muito bem, então vamos lá. A polêmica: as mulheres são ou não são inteligentes a ponto de entenderem os Vedas? Gente, olha a minha situação. Não é mole, não. Olha a Devananda, está cercado de mulheres. Alguém falou isso daí outro dia. Eu falei, mas gente, preste atenção. Essas pessoas são altamente qualificadas espiritualmente. São pessoas são experientes, são
mulheres que são mães de família, são diretoras de empresas, são médicas, são psicanalistas, dirigentes. Não é assim. O olhar não é esse. O mundo está mudando muito. Quem não puder fazer essa curva, quem não puder acompanhar o processo da evolução, o que está acontecendo do ponto de vista espiritual na humanidade, vai ficar para trás. As religiões, foi necessário. É assim, por exemplo, então você tem ali, não é, quando se tem a fecundação humana, você tem o espermatozoidezinho, que é uma célula, ele vai lá, né, ele está programadinho para chegar até o óvulo, e ele tem essa função inicial. Após isso, ele deixa de ter essa função inicial e passa a haver um outro processo mais complexo, que depende de uma série de estruturas que não está disponível na composição do espermatozoide em si. Os foguetes que são lançados, sondas espaciais que são lançadas para o espaço, aqueles foguetes enormes que sobem para o céu, aquilo é uma estrutura que ela é toda descartável, basicamente. Chega lá em cima, porque aquilo tudo ali é basicamente combustível. É uma cápsula de combustível. A sonda fica na pontinha. Quando o foguete sobe, lá em cima, quando ele vai para a estratosfera, quando ele já venceu a pressão da gravidade que o impediria de alcançar a dimensão do espaço sideral, aquela cápsula toda enorme, que é basicamente tanque de combustível, ele se desacopla e só vai a pontinha do foguete. Não sei se vocês já viram o lançamento de uma sonda espacial no espaço, aquele foguete que sobe e tal, chega lá a pontinha, vai. Tudo aquilo vira lixo espacial porque é apenas um tanque de combustível. Então você precisa de toda uma força para conseguir levar aquela pontinha que vai adiante. Sabe? Inicialmente é necessário força bruta, mas depois leveza, suavidade. Sabe? Então, assim, de um modo geral, se a gente pega, por exemplo, as histórias de Krishna, nas histórias de Krishna, os principais devotos, os seres mais exaltados, os mais puros, os mais glorificados, são as mulheres. Nos passatempos de Krishna. As mulheres, as mães, os seres femininos são os mais exaltados. E como que funciona? Por que isso não significa que, quando a gente fala das mulheres, nós estamos falando de um ser feminino evoluído. Não é que a gente está apresentando uma classe como completa. A gente sabe que existem problemas. Então, se você pegar os homens e as mulheres, os efeitos colaterais, porque sempre existem 3 fases. A gente tem que lembrar que no processo da divisão humana, sempre existem 3 fases: canistas, madhyamas e utamas. Os canistas são os neófitos, são aqueles que cometem os erros, são aqueles que fazem parecer um grupo desqualificado devido aos erros, são como crianças que cometem erros. Os madhyamas são aqueles que estão transitando da infância para a juventude, mas que são médios. Aí o utamas, que são os maduros. Então, quando a gente fala da classe mulher, a gente também tem que pensar dessa forma. Não é que nós estamos fazendo uma observação homogênea e aí jogamos na pauta aquela massa homogênea. Não é assim. Nós fazemos a discriminação. Discriminação é autorrealização, é autoconhecimento. Entende? Então você tem as mulheres que são um grupo canista, que é a grande maioria, tá? Assim como os homens também, você vai ter o grupo canista, que é a grande maioria, sempre é assim, a base da pirâmide sempre é assim. O sistema educacional, ciclo básico, ciclo médio, é a grande maioria que forma a base. Depois você tem lá os graduados, os pós-graduados, a pirâmide vai se afunilando. Sempre é assim, toda a sociedade, em toda parte da humanidade, você vai encontrar essas 3 divisões. Então, quando a gente fala aqui, quando nós estamos falando da mulher como um ser superior, nós estamos mencionando esse ser nessa fase, na fase média para cima. Se a gente pegar esse aplicativo, ou esse princípio, e aplicar sobre o princípio mulher de modo geral, é claro que não vai dar certo. É uma questão simples, não vai dar certo. Porque não funciona.
Então, a gente tem que pensar dessa forma. Quando a gente está lidando com os conhecimentos védicos, nós temos que colocar as ideias num ponto acima, um pouco superior, porque os conhecimentos védicos eles estão destinados a uma classe superior de ser pensante. Então, a gente não está falando do geralzão, nós estamos falando daquelas almas que já são previamente decantadas, pelo menos mediamente decantadas, daí para cima. Tá bem? Então, isso tem que ser levado em consideração, não apenas, né, em todas as fases, como eu disse, né, na fase dos homens também e na fase das mulheres. Tá? Quando se fala, por exemplo, os homens controlam a religião, os homens são sacerdotes da religião, eles controlam a religião. É um fato. Se a gente pegar a classe de sacerdotes de homens que controlam a religião, nós vamos ver que você vai ter aí os canistas, os médios e os utamas. Os canistas, que é a grande maioria dos homens que controlam a religião, fazem muitas M's de maravilhas, ao contrário. E aí fica parecendo que a religião, ou o sistema de religião, ou a condução do processo religioso é tirânico, é ofensivo, é traumatizante, etc. Porque existem os maus profissionais em todos os campos. E os canistas são sempre a grande maioria. Daí nós temos os médios, que são aqueles que se esforçam sinceramente por fazer um bom trabalho, que são honestos, que são íntegros, que se esforçam muito, mas não têm coeficiente de informação suficiente para dar conta da demanda de solucionar todas as questões paradoxais do sistema teológico ou filosófico. Mas eles são sinceros, são honestos, existem muitos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram experiências com homens sacerdotes honestos, verdadeiros, puros de coração. Talvez eles não tivessem conteúdo suficiente filosófico para responder, para equacionar você do ponto de vista existencial, mas eu tenho certeza que vocês encontraram gente muito boa pelo caminho. São os médios. E há aqueles que são finalizantes, que são determinantes, que são conclusivos. Esses são os utamas. Ó, vocês ouviram o barulho? Deu para ouvir aí o barulho? Vocês ouviram aí o barulho? Eu vi um barulhinho. Vocês ouviram? Chama-se limita. É assim, sempre que uma declaração superior e verdadeira é dada, um fenômeno, um som, um barulho, alguma coisa acontece no momento que a declaração é dada. Chama-se limita o sistema. Isso é uma coisa comum. A pessoa que está fazendo a declaração pode não ser superior, mas se a declaração for superior, um fenômeno no ambiente será percebido. Então, assim, os sacerdotes utamas, normalmente, eles são aqueles que você não tem, a pessoa em si, a alma condicionada, não é capaz de produzir dúvidas filosóficas em uma quantidade suficiente que supere a capacidade do sacerdote utama de respondê-las de forma apropriada. Justamente porque ele está um pouco à frente. Então, todas as dúvidas filosóficas que você tem, ele já teve e já equacionou. Então, não é novidade. Algumas podem até ser uma surpresa. Mas, devido à habilidade e à experiência de relação com o conhecimento, o sacerdote utama, o representante de Deus realizado, não terá dificuldade de lidar com as suas questões fundamentais. Inclusive, é prazeroso. Tá? Então, nós sempre estamos buscando um ser que nos equacione, porque isso é bom para nós. Tá? Mas é importante saber que, tá, quando se diz que os Vedas são conduzidos pelos homens, pelos sacerdotes, nós temos que levar em consideração que o conhecimento védico, estando acima da média, ele produz uma quantidade muito grande de homens santos que são maternais, que são pessoas altamente qualificadas do ponto de vista emocional, são íntegros, são honestos e são verdadeiros. Então, não é ruim, nesse sentido, que homens sejam sacerdotes. Agora, durante centenas, até porque, por exemplo, do ponto de vista, imagina que, por exemplo, que eu seja Deus, tá? E eu tenho, as alminhas sejam meus filhinhos e filhinhas. As minhas filhinhas, menininhas, elas são fofinhas, elas são calminhas, normalmente elas são
dóceis, elas não estão pensando em fazer guerra e tal, elas são mais suaves na hora de lidar com elas. Eu sou pai, eu tenho um menino e uma menina. E eu sei que é exatamente isso. O mundo das meninas é um mundo mais suave, mais doce, é mais fácil de lidar do ponto de vista pragmático. É mais difícil de lidar do ponto de vista psicológico, que elas são mais complexas. As exigências psicológicas delas são estratosféricas. Eu sei disso porque eu tenho uma filha. E eu convivi com a minha filha imensamente. Então, conviver com a minha filha foi um laboratório muito importante para conhecer a natureza interna do mundo feminino. Crescer, ver o passo a passo, todos os detalhes. E eu sei que é muito mais suave lidar do ponto de vista do pragmatismo com elas do que com os meninos. Eu tenho um filho e lidei com muitos outros amigos do meu filho. Então, normalmente, os movimentos que eles fazem, as brincadeiras deles, sempre envolvem alguma violência. Muito comum. Sempre eles estão lutando, é jogo de videogame, é esportes, sempre tem muita violência envolvida. Aí eu tenho dois tipos de seres. Um que tem uma inclinação para a violência e outro que tem uma inclinação para a suavidade, para a ternura, para a felicidade, para o amor. São a natureza, masculina e feminina. Essas duas naturezas se completam. Força, determinação, que é o princípio masculino, suavidade e ternura, que é o princípio feminino. Isso como arquétipo, tá? Eu não estou generalizando isso daí, tá, gente? Então, sempre que eu fizer essas afirmações, não apliquem o princípio generalizador, porque você vai interpretar errado o que eu estou colocando. Discriminação é autorrealização. Então, use a sua capacidade de discriminação para entender o que eu estou falando. Nunca é genérico, sempre existem essas três divisões. Tá? E quando a gente coloca, de modo geral, nós estamos partindo do princípio arquétipo. Por exemplo, quando eu falo que a mãe é um ser cheio de ternura, cheio de compaixão, predisposto a dar a própria vida pelos seus filhos, alguém pode, mas eu conheço certas mães, sim, claro, eu não estou falando generalizado, eu estou falando do arquétipo, então tem que pensar do princípio do ícone em si, tá bem? Então, veja bem, se eu sou Deus e eu tenho essas duas classes de pessoas, a minha preocupação principal vai ser como ocupar os meninos. Porque se os meninos estiverem desocupados, eles vão aprontar desordem e vão, inclusive, causar problema para as meninas. Porque os meninos, se não estiverem bem ocupados, podem, inclusive, machucar as meninas durante as brincadeiras. Porque eles são violentos. Quem tem irmãos meninos, as meninas da sala que cresceram com irmãos meninos, sabem disso. As brincadeiras dos meninos normalmente envolvem algum tipo de atitude que pode machucá-las. É muito comum, devido à testosterona, a energia, a força bruta, a força biológica, o cérebro biológico. 50 mil anos como Neandertal, mais uns 50 como Homo sapiens, vivendo nas cavernas, saindo para matar os animais no dente, na unha, deixou os meninos bem brutais, como biologicamente falando. Então, transcender essa brutalidade biológica, do ponto de vista da classe dos homens, é bem complicado, demora um pouco, é quase como um tratamento, sabe, terapêutico. E em termos de classe, de comunidade, demora muitos e muitos séculos para isso acontecer. Então, nessa transição, ocupar os meninos em estudar, em cuidar, deixar a biblioteca organizadinha e ensinar as meninas como é o que os sacerdotes fazem. O que eles fazem? Eles estudam as escrituras, mantêm as escrituras bem arrumadinhas, catalogadas e assumem a responsabilidade de cuidar das irmãzinhas, ensinando elas os princípios da religião. Esse é o Dharma para o sacerdote e para os homens. E pensado de uma maneira inteligente, como um pai que ocupa os meninos em terapia ocupacional para que eles fiquem calmos. Do contrário, eles vão fazer o quê? Guerras, eles vão criar confusão. Exatamente como numa família. Um pai que tem filhos meninos e filhos meninas, a primeira preocupação é ocupar bem os meninos para que eles se acalmem, porque senão eles vão acabar machucando as meninas com as brincadeiras deles. É natural. Um pai responsável, ele não vai simplesmente, a não ser que os filhos já sejam meninos educadinhos e calminhos e tal, ok, mas isso é a exceção. Normalmente os meninos são, e tal, e chuta e quebra, e vamos subir na árvore, vamos pular de cima da árvore que vai dar certo. Os meninos são... Meu filho, por exemplo, subia no pé de coqueiro.
com 8 anos de idade, e ele amarrava uma corda lá em cima e ficava girando ao redor do coqueiro. O professor dele me chamou e falou: pelo amor de Deus, seu filho tem que me ajudar, eu não dou conta não, lá na escola na Índia. Ele pegava a cobra na mão e ficava girando com a cobra e ele falou: o seu filho, ele pega essa cobra aí, essa cobra aí pica, é 20 minutos, não dá nem tempo de chegar no hospital, ele vai e pega com a mão. Meu filho era assim. O professor dele lá na escola falou assim: pelo amor de Deus, esse menino, vai acontecer alguma coisa. Eu tive que ir lá e falar e conversar muitas vezes com meu filho. Por quê? Ele não só fazia isso, como ele induzia também os outros meninos a fazerem isso. E tinha meninos que não tinham habilidade para isso, mas ia querer fazer o que ele fazia, ia acabar sendo picado pela cobra ou ia cair do pé de coqueiro. E os meninos fazem isso. Vamos ver o que acontece se a gente juntar um monte de roupa e jogar um fósforo, só para ver o que acontece. Eu tinha um amigo meu que ele chegou em casa, a casa dele estava pegando fogo, porque ele tinha 2 filhos, e ele negligenciou o fato de que é perigoso deixar meninos homens, soltos. A casa dele estava pegando fogo. Mas o que foi que aconteceu? Não, ele falou que era para arriscar, eu risquei, e você riscou por quê? Porque ele falou. Não pode, gente. Menino, onde tem menino, não se pode vacilar. Você tem que cuidar deles, porque eles são perigosos, eles queimam tudo, tocam fogo em tudo. E na sociedade humana, os homens, se eles não tiverem dharma, se eles não se sentirem importantes, responsáveis, se eles não fizerem alguma coisa que faça com que eles se sintam úteis e importantes, eles vão aprontar. Então, vamos supor, eu, do ponto de vista de Deus, ocupar os homens no sacerdócio, dar a eles responsabilidades importantes, é terapêutico, eles vão se sentir bem, importantes, e vão canalizar essa força de controle para o bem. Se eu não fizer isso e deixar eles soltos, certamente vai dar um problema. É uma questão estratégica, não tem a ver com discriminação, sabe? É uma questão estratégica de educação. Com isso, os meninos ficam bem ocupados, estudando as escrituras, e as meninas podem se divertir e serem felizes, tendo filhinhos, cuidando para que tudo seja feliz, e cuidando do esposo. No ideal ancestral, funcionava muito bem. Hoje em dia, não funciona tão bem, porque as mulheres querem emancipação, independência financeira, tem os efeitos colaterais disso daí também, mas elas conseguiram. O mundo mudou muito, muitas guerras exigiu que as mulheres tivessem uma postura, né, de atitude. Então, hoje em dia, mudou bastante. Então, alguns dos preceitos que são aplicados para uma cultura ancestral, quando traduzida para os dias atuais, parecem ser bizarras. Então, a gente tem que recontextualizar para poder entender bem como aplicar esse princípio nos dias atuais. Entende? Então, quando se coloca, por exemplo, que a mulher ela tem dificuldades de entender as escrituras. Mas Devananda, isso daí é machismo, isso é chauvinismo, isso é tal. Sim, pensado dessa maneira, do ponto de vista da análise da inteligência da mulher hoje, nos dias atuais, pode parecer isso daí. Mas veja bem, olha só, durante centenas de séculos, não é? Do ponto de vista biológico, a mulher ficava na caverna, cuidando das crianças, e criança é criança em toda parte. E uma mulher e uma mãe das cavernas, do período neolítico, do período paleolítico, do período, sabe, nos neandertais, do início da formação da humanidade como Homo sapiens, etc., as mulheres, as mães das cavernas, eram mães das cavernas com filhinhos das cavernas. E esses filhinhos das cavernas eram praticamente uma extensão dos macaquinhos. E macaquinho, o comportamento de macaquinho, eles são curiosinhos, eles querem mexer em tudo, querem pular em tudo. Então as mães simplesmente enlouqueciam. Por quê? Elas eram mães, e mães é mãe em qualquer circunstância, a emoção de mãe é a mesma em qualquer circunstância, e essas mães tinham que estar o tempo todo preocupadas em que o filhinho não colocasse uma erva na boca para morrer, ou que não colocasse a mão num bicho peçonhento que ia picar, ia morrer. As mães ficavam o tempo todo preocupadas com o cuidado com as crianças. Os homens saíam e eles conseguiam conhecer o campo todo. Eles sabiam os lugares das florestas, onde tinha cachoeira, onde tinha isso, onde tinha aquilo. Eles conheciam toda a área, o perímetro. As mulheres não conheciam a caverna. Basicamente, elas eram
prisioneiras das entradas das cavernas. Elas não saíam, porque elas tinham que cuidar das crianças. Isso foi biologicamente, historicamente, sabe? Eu falo 50 mil anos, mas é só uma referência, assim. Mas você pode jogar aí 100 mil anos. A ideia é que por muito tempo a mulher ficou presa na entrada das cavernas, cuidando das crianças, enquanto que os homens saíam para caçar. E eles conheciam os diferentes campos. Depois de 50 mil anos, vamos colocar esse valor aí aproximado, o cérebro se adapta a certas condições, fica condicionado. Como quando você desenvolve um hábito, esse hábito ele acaba sendo, adquirido. Estourei meu tempo aqui, vou precisar de mais 5 minutos para fechar o raciocínio, tá? Então, veja bem, o cérebro feminino, ele se adaptou à entrada das cavernas. Isso não é culpa das mulheres, é uma questão biológica, histórica, do desenvolvimento da raça humana. Elas não têm culpa. Mas a questão é a seguinte, elas tiveram que se virar nos 30 na entrada das cavernas durante muitos séculos, por conta da manutenção da raça humana. Para que a raça humana sobrevivesse, porque se não tivessem as mães que cuidassem das crianças, como é que a raça humana ia sobreviver? Crianças morrem fácil, se não tiverem bem cuidadas. Os homens saíam para caçar, conheciam as árvores, as montanhas, eles tinham uma liberdade maior, do ponto de vista mental, inclusive, da experiência do contato com o mundo. Então, quando os seres humanos começaram a codificar temas, quando eles começaram a registrar os assuntos, eles desenvolveram, o processador fez os downloads das criptografias que permitiam o ser humano a usar matemática e a escrita. O contato dos homens uns com os outros, dos homens, mais principalmente dos homens, não das mulheres, porque as mulheres ficavam nas cavernas. Depois, as cavernas se transformaram em casas, mas elas continuavam em casa. Os homens saíam e faziam muito intercâmbio entre si. O comércio foi basicamente homens. As mulheres não saíam nos navios para, desbravar os mares. Não tinha mulheres nos navios. Então, eram os homens que faziam intercâmbios. Então, foram os homens que tiveram os primeiros intercâmbios intelectuais, escrita, tudo isso ficou como responsabilidade deles no final das contas. Então, quando se diz que a mulher tem mais dificuldade de entender as escrituras, óbvio, é claro, está se falando desse processo histórico, da dificuldade que elas tiveram de ter acesso a isso. É natural. E por não ter tanto acesso, elas desenvolveram uma certa, vamos dizer, indiferença. Essa indiferença não tem a ver com incapacidade intelectual, tem a ver com um processo histórico biológico, condicionado no sistema neural. Então, essa indiferença às escrituras, essa pré-indisposição em passar anos estudando uma escritura, se dedicando àquilo e tal, é natural que não haja esse comportamento presente nas mulheres, por conta da pressão biológica. Então, quando as escrituras, principalmente as védicas, eu não sei as outras, eu não vou defender as outras, porque aí cada um que se vire nos 30, nos seus problemas pessoais. Eu estou advogando aqui a nossa causa. Quando se fala que as mulheres têm mais dificuldade de entender as escrituras, leve em consideração os fatores. Imagina que eu sou Deus. E eu digo, as mulheres têm mais dificuldade de entender as escrituras. Por quê? Eu já sei que existe um processo histórico. Por quê? Elas foram privadas do acesso intelectual. Então, a adaptação delas às escrituras vai demorar um tempinho. Porque, inicialmente, a prioridade é a sobrevivência. O corpo é assim. O cérebro é assim, primeiro a sobrevivência do corpo, depois é que vem a abstração intelectual. Se você pegar uma criança com fome e tentar ensinar ela 2 maçãs mais 2 maçãs dá 4 maçãs, ela só vai ficar pensando em querer comer maçã, ela não vai entender a abstração filosófica, intelectual, matemática. Então, a prioridade é a manutenção física, biológica, depois é que vem a abstração. Então, para as mulheres, durante centenas de séculos, a prioridade foi a manutenção da sobrevivência dos filhos. Até 1950, a mortalidade infantil era um dos maiores pesadelos das mães. Mãe é mãe em toda época. E uma mãe vê um filho
perder um filho é doloroso em todos os momentos. Então, o terror das mães era a mortalidade infantil, que foi erradicada com nutrição, com alimentação, com vacinas, com todo esse mecanismo. Poliomielite, paralisia infantil. O drama, o desespero das mães até 1960 era a paralisia infantil. Que mãe consegue ser feliz vendo um filho com paralisia infantil? Era terrível isso daí. Deixavam as mães apavoradas. Então, sempre foi a preocupação, a manutenção dos filhos. E a educação, a formação intelectual ficou para depois. Óbvio. Recentemente, com o advento dos tratamentos, da penicilina, do avanço tecnológico, sabe, do melhoramento genético de alimentos para suprir a demanda de alimentos no mundo, sobrou espaço para que as mulheres, então, despreocupadas dessa parte básica, pudessem, então, fazer pequenas imersões no mundo da busca intelectual. Então, aí começa a emancipação. Então, a transição, ela consiste no seguinte fato, tá? As mulheres que são inteligentes aprendem as técnicas de abordagem filosófica dos homens, porque eles têm experiência biológica de séculos, então não dá para simplesmente negligenciar essa experiência deles, não é estratégico. Absorver a experiência deles faz parte do processo de adaptação da inteligência feminina para estratégia de compreensão de assuntos que normalmente é dominado pelos homens. Qual? O entendimento das escrituras. Aos homens cabe a inteligência da maturidade, porque se você pega essa maturidade de experiência de séculos, e aí quando você tem que evoluir, depois que já existe muita experiência, é mais difícil. Por exemplo, uma pessoa rica, ficar mais rico, é mais difícil do que uma pessoa pobre ficar rica. Porque uma pessoa rica, para ela conseguir, países ricos, por exemplo, para países ricos conseguirem crescer 2% ao ano, é uma luta. Mas para países pobres conseguir crescer 10% ao ano, é isso daqui, ó. Basta alguns ajustes. Então, para a classe masculina evoluir, já que ele tem a experiência secular de estudo, de contato com as escrituras, é mais difícil. Ao passo que, para as mulheres, o campo da conquista está mais aberto, já que elas estavam tão carentes de tantas conquistas, então o avanço delas nas conquistas é mais rápido. Isso assim, do ponto de vista sociológico, é previsível. Então, para nós, para os homens, para os sacerdotes, aqueles que evoluem, para aqueles que são interessados em evolução, aqueles que realmente, de fato, entendem qual é a função do processo intelectual, do conhecimento das escrituras para fins de evolução, vão simplesmente adquirir ou observar que o processo final da evolução é a natureza feminina, no sentido maternal. Todos que evoluem ficam maternais. E, naturalmente, mulheres já têm essa característica. Então, o que acontece? Quando elas aprendem o conhecimento de maneira adequada, elas se tornam mestres perfeitos. Mãe, você é o mestre mais perfeito para os seus filhos. Por quê? Você já os ama. Ninguém na Terra vai amar seus filhos mais do que você. O que você precisa ser agora? Mestre espiritual para seus filhos. E para isso você precisa de conhecimento conclusivo. Porque os seus filhos vão crescer e fazer perguntas difíceis para você. Como, por exemplo, se Deus criou tudo, quem então criou Deus? Se você não souber responder essa pergunta, ele vai entender que você não tem qualificação de conhecimento e vai procurar outros mestres. É aí onde eles podem encontrar charlatões, enganadores, trapaceadores, onde eles podem sofrer. Então, a responsabilidade das mães não é apenas, agora não é mais a manutenção básica, já acabou, já tem tudo, tem até em excedente. Agora elas precisam suprir emocionalmente, filosoficamente, espiritualmente essas crianças. Já não é mais biológico, agora é abstrato. É espiritual a questão da carência, os cuidados. Então as mulheres, elas, quando entram no campo da espiritualidade, adquirindo conhecimento apropriado, se tornam os mestres perfeitos na humanidade, porque elas já têm compaixão, que é o resultado final da evolução para um homem.
O homem, na medida em que ele estuda as escrituras e vai entendendo as escrituras, ele vai desenvolvendo a essência, que é a compaixão, o sentimento maternal, que está envolvido com os hormônios, a ocitocina, que é o que a gente tem comentado durante essa semana. Os hormônios que produzem bem-estar, compaixão, empatia. O resultado da evolução para os seres masculinos é se tornarem seres femininos. Não é efeminado, é diferente. Então, a vantagem de entender isso é que ele tem a experiência de séculos de estudo metodológico, de conhecimento dos temas filosóficos das escrituras, com a essência feminina, que é a compaixão. Então, quando junta essas duas coisas, dá um ser perfeito. Tanto para o homem quanto para a mulher. O homem, então, absorve o princípio, que já é a evolução, a compaixão, e a mulher aprende a técnica do homem de séculos. Não adianta fingir que isso não existe, essa vantagem não existe, porque é uma vantagem biológica, histórica, da experiência que ele tem com o contato com, lidar com os truques, as manhas, as artimanhas, as idiosincrasias, os paradoxos das escrituras sagradas. Então, quando uma mulher absorve, aprende a capacidade masculina de tolerância, de resistência, de determinação em termos de estudar as escrituras, ao mesmo tempo que ela aproveita a essência que ela já tem, ou a natureza inclinada que ela já tem para a compaixão, e junta essas duas coisas, é Júpiter exaltado no signo de Câncer. Júpiter é o mestre, o signo de Câncer é a mãe, é a natureza feminina. Então, quando você pega a sabedoria adquirida dos homens e coloca energia feminina maternal, é Júpiter em estado de exaltação, sublimação. Quem entende de astrologia sabe o que eu estou falando. E a mulher, que já tem essa sublimação emocional, esse princípio de compaixão, quando adquire a sabedoria, que é uma responsabilidade da condução dos homens, historicamente falando, do ponto de vista da terapia ocupacional para os homens, tornam-se os mestres perfeitos para seus filhos. Porque quando eles chegarem em você e perguntarem por que eu existo, se você tem conhecimento, você vai saber explicar, ele vai se sentir confiante com você. Se você não souber explicar, ele vai precisar de alguém que o explique. E aí é onde ele pode ser enganado pelos canistas, os sacerdotes incompetentes. Então, quem é o sacerdote mais competente para o seu filho? Você, mãe. Você é o sacerdote mais competente para o seu filho. Não há nenhum ser mais competente, mais qualificado que você mesma para ser o sacerdote, o libertador, o protetor, o guia espiritual dos seus filhos, porque você os ama. Só falta o quê? Conteúdo de informação, de conhecimento. E para isso você tem que se esforçar um pouco para estudar, aprender. O nosso Dharma dos homens, aqueles que são tamas, que entendem o que é Dharma, que sabem o que estão fazendo, é orientar as mães a cuidarem dos filhos de maneira que eles cresçam espiritualizados, para que as próximas gerações sejam superiores às nossas. É assim que funciona. Porém, se as mães negligenciam esse aspecto agora, porque não adianta mais, a luta não é mais por alimentação, os filhos não morrem mais de fome. E a questão agora é outra, de outra natureza. Então, a evolução exige que as mulheres se interessem pelas escrituras e as interprete do ponto de vista da compaixão e do amor. Porque se vocês terceirizam essa função para os homens, o risco é que vocês terceirizem para homens incompetentes, sacerdotes canistas, exploradores, maliciosos. E aí, claro, que vocês vão, naturalmente, se decepcionar. Então, eu estou fazendo esse apelo pelo seguinte, a nossa comunidade, que é a Seva, nós somos extremamente dedicados, devotados às mães, e as mães são mulheres. A potencializar esse ser, a ser o libertador de toda a família. Para isso é preciso de conhecimento. Tá? Então, sempre que for abordado, as mulheres, sempre que vocês lerem, vão pegar um livro, vamos ver o Devananda e tal, pega um livro lá, olha, tá falando da mulher aqui. Nossa, olha como fala.
Vocês têm que entender dessa maneira. Tá? Quando se fala que as mulheres têm mais dificuldades de entender as escrituras, eu repito muitas vezes, porque eu não confio que uma única vez é o suficiente para o conhecimento ser assimilado. Não é assim. Demora para entender essas coisas. Então, repetir é funcional. Quando se fala que as escrituras são difíceis de serem entendidas pelas mulheres, coloca 50 mil anos de pressão histórica nas cavernas sobre elas e a dificuldade de elas terem acesso a intercâmbios intelectuais, que aí faz sentido dizer a dificuldade que elas têm. Não do ponto de vista cognitivo, é porque a gente interpreta do ponto de vista cognitivo. Ah, a mulher é menos inteligente. Aí já coloca do ponto de vista cognitivo. Isso é um jargão, é um conceito popular e vai para o cognitivo. E não é cognitivo. Tem a ver com o histórico. A mulher, a inteligência feminina, é tão ou mais elástica que a inteligência masculina para as funções pragmáticas. Mas ela tem que utilizar o mesmo exercício pragmático que foi aplicado sobre os meninos, ou seja, os homens, os sacerdotes. Não adianta pular a fase técnica e abraçar a causa emocional, porque isso acaba sendo uma vaidade e uma pretensão intelectual, porque as mulheres são muito intuitivas e elas acham que isso é o suficiente, e não é. Tem que ter conhecimento técnico. E o conhecimento técnico está nas escrituras, e as escrituras sagradas de todas as religiões do mundo praticamente é um exercício intelectual dos homens desde então. Então as mulheres terão que aprender um pouco dessas técnicas para não serem excessivamente emocionais e conduzirem a humanidade para um caos. Porque se tira dos homens essa função, que é técnica, sem as mulheres terem a responsabilidade técnica de também apresentarem tecnicamente os termos técnicos, cria caos. Vira uma bagunça. Porque só quem consegue lidar com a questão emocional de maneira muito complexa são as mulheres. Os homens se perdem nesse mundo. Então, se as mulheres assumirem a liderança espiritual da humanidade sem conhecimento técnico para conduzir os homens, os filhos homens, à direção do conhecimento, eles não conseguem lidar com o universo feminino de maneira tão flexível como você, gente. Vocês têm que ter compaixão, misericórdia deles. Eles são só homens analógicos. 50 mil anos parado olhando uma caça assim. 2, 3, 4 horas olhando para o único ponto, porque o animal lá, né, o caçador, ele tem que acompanhar o movimento da caça. Horas e horas olhando o movimento. Como é que fica um cérebro desse, depois de 50 mil anos de exercício? Ele fica assim, praticamente, vamos dizer, do ponto de vista, uma metáfora, ser quase um autismo. Porque ele fica ali assim, ó. Mas por que ele fica assim? Porque os filhinhos dele precisam daquele bichinho lá para comer, para sobreviver. É por isso que o homem ficou assim tão... E estudar as escrituras ajuda ele a sair um pouco desse universo preso. Então, os homens serem ocupados como sacerdotes é compaixão de Deus para com os homens, para poder ajudá-los a sair desse condicionamento, porque foi necessário isso para a sobrevivência da raça. E agora, quando a mulher tem o direito de ter acesso a essa mesma terapia, ela deve fazê-lo considerando, não com desprezo aos homens necessariamente, mas tem que compreender desse ponto, que a necessidade foi exigente. Agora existe essa liberdade, mas deve ser utilizado de maneira responsável. Porque se as mulheres pegam a direção das religiões, das escrituras, e fazem disso uma terapia psicológica, uma psicanálise, e leva para o mundo da intuição, os homens ficam perdidos, sem religião. Eles vão fazer o quê? Tem que ter cuidado. E tem que ter responsabilidade em tudo. Então, como eu estou lidando com vocês, eu estou ensinando vocês a se tornarem pessoas que pensam as escrituras, que vão ensinar aos filhos, aos outros, o conhecimento dessas escrituras. Então, eu tenho que deixar bem pontual, porque esse é o meu dharma, é a minha missão, é a minha responsabilidade. Eu sei que vocês já são emocionalmente superiores aos homens. Isso daí é uma coisa que, assim, está muito evidente. Pelo fato de serem mães, e compaixão é muito superior a qualquer outra coisa, a compaixão. Mas não dá para pensar apenas emocionalmente, gente. O mundo é pragmático, ainda funciona. Apesar de a gente viver no mundo virtual, na hora de pagar as contas,
É real. Na hora que você sente dor de dente, você precisa de uma anestesia real, não é virtual, não. Então o mundo ainda continua real, apesar de a gente viver numa realidade virtual. É um paradoxo? É. Mas vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, vai gritar, vai pular da ponte? Não, tem que lidar com as duas realidades. Tá? Então, eu quero que vocês saibam o seguinte. Vocês são muito queridas para mim, eu me sinto imensamente, assim, afortunado de poder orientá-las, servi-las, cuidá-las, materná-las, acolhê-las. Eu sinto amor por vocês como se fossem minhas filhinhas, juro, sinceramente falando. Minha esposa até tem ciúmes. A minha filha tinha ciúmes. A minha filha muitas vezes chegou e e dizia assim: você tem que lembrar que eu sou a sua filha. Eu sou a sua única filha. Você fica tratando todas as minhas amigas como se fosse sua filha. E não é assim. Ela tinha 10 aninhos, 12 aninhos. Porque é assim. Quando o sacerdote, eu sou um aprendiz da classe Utama. Quando o sacerdote ele está aprendendo, ele desenvolve a natureza maternal. Então ele vai olhar as meninas como filhinhas, ele vai querer cuidar, ele vai querer ensinar, ele vai querer educar. E essa é a missão dos sacerdotes autênticos. Eles têm a facilidade com o cérebro biologicamente programado para tédio de longo prazo, ficar estudando as escrituras, juntando, comparando as pecinhas. Isso é muito cansativo para as meninas. As meninas, assim, chateiam logo com essa coisa muito, assim, técnica. Elas gostam de coisas coloridas, diversificadas, mudar o tempo todo. E aí, estudar as escrituras acaba sendo cansativo para elas. Então, o que a gente faz? A gente deixa tudo mastigadinho, prontinho. É assim, filhinha, ó, assim, assim, assim. Ah, então, tá bom. Mas você tem que estudar isso daqui. Ah, ok, isso daí tudo bem. Então, a ideia de Deus não é criar diferenças entre os filhinhos. Os pais, eles não querem que os filhos se sintam um melhor, mais forte, mais importante que o outro. Eles querem que os filhos se amem. Eu sempre, como pai, eu sempre tive a preocupação de controlar o meu filho para não exagerar no relacionamento com a minha filha e bater, e machucar e magoar a minha filha. Por quê? Quando eles crescessem, fossem adolescentes, eles não iam conseguir ter amizade entre si devido aos maus tratos que os pais permitem quando eles são pequenos. Magoa a menina fica triste, magoada. E aí, quando fica na adolescência, o menino que não foi treinado a ter amor e cuidado com a irmãzinha, continua maltratando. Aí o relacionamento deles no futuro é um relacionamento que é de conflitos, porque a violência do menino, se não for controlada, machuca as meninas. Hoje em dia, meu filho e a minha filha são amigos, se amam, andam de mãos dadas juntos, às vezes, quando estão passeando. Porque eu sempre tive o cuidado de não permitir que o meu filho atuasse com violência com relação à minha filha. Nunca deixei. Sempre interferi seriamente, firmemente. Agora, hoje eles são amigos. É assim que um ser amoroso como Vishnu pensa. Ele quer que os meninos e as meninas aprendam juntos, fiquem juntos e andem de mãos dadas. Mas para isso ele precisa ocupar o menino, educar o menino. Ele tem que dar muita atenção aos meninos, ele tem que olhar para o menino. Porque senão ele machuca as meninas. Ah, mas por que Deus deu atenção aos homens, deu as escrituras aos homens, os sacerdotes aos homens, as religiões são dos homens? Claro, ele tem que dar atenção aos meninos, porque senão as meninas se machucam. Mais do que o necessário. Já é, mesmo com atenção, ainda já dá alguns problemas, imagina se deixar solto. É educação, uma questão pragmática. Não critiquem Deus por ocupar os homens em serem sacerdotes e religiosos. Compreendam a estratégia pedagógica dele. Agora tudo bem, já passou o climão, a parte mais tensa, né? Tipo, o menino já está um adolescente jovem, já não precisa mais, já entende que não pode magoar, machucar a irmã e tal, aí já podem ser amigos naturais. Então, a humanidade chegou num ponto em que essa divisão já não é mais tão... Essa presença pessoal de Deus cuidando dos meninos não é mais tão necessário, dá para fazer uma simbiose. Mas essa simbiose, as mulheres, como elas são mais rápidas, mais inteligentes, emocionalmente, rapidamente elas vão controlar os métodos de espiritualidade daqui para frente. A psicologia é praticamente dominada pelas mulheres.
As mulheres estão entrando nas religiões, assumindo funções sacerdotais, gradualmente, e é uma questão de tempo para que elas sejam as sacerdotisas da humanidade, naturalmente, porque a menina, quando cresce e se casa, ela vai assumir uma família, ela vai ser a psicóloga, e ela não apenas para os filhos, mas para o homem também. Então, naturalmente, a mulher, ela assume a função de uma sacerdotisa. Mesmo nos dias atuais, a mulher, você vê que outro dia eu estava assistindo um documentário de ateus, e eles diziam, eu estou totalmente despreocupado, porque eu posso ser ateu, mas se der algum problema, a minha mãe está garantindo o meu backup, porque ela reza para mim todo dia, então estou super tranquilaço, velho. Eu posso desses aqui, eu sou ateu tranquilo, porque eu estou garantido lá. Por quê? A minha mãe reza por mim. Você entendeu? Olha só, os caras... Entende? Porque as mulheres sempre foram as verdadeiras sacerdotisas das famílias. E vai continuar cada vez mais sendo daqui para frente. Mas elas precisam de conhecimento. E tem que ter conhecimento técnico, conclusivo, filosófico, de uma consistência que permita com que elas possam ser respeitadas como sacerdotisas. E não apenas como intuitivas emocionais, porque senão elas próprias se perdem, se não tiverem conhecimento, norte. O mundo das emoções é um mundo complexo que elas, inclusive, também se perdem, que é muito vasto. Então é preciso ter um norte, uma bússola. Tá? Então agora, eu acho que eu já posso ler o que vai ser lido aqui, tá? Olha só. Shudras, incapazes, 2 vezes nascido, mulheres, aqui, ó. Olha só. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Vamos lá. E aí eu encerro para vocês, tá bem? Bom, isso está sendo gravado. Então, essa é a nossa posição, a posição da Seva com relação às mulheres, tá? Esse é a nossa posição teológica, tá bem? É só para vocês saberem que a gente não tem essa intenção errônea. Nós estamos, nos harmonizando com a evolução, que é a introdução das mulheres dentro do campo do universo do domínio teológico, tá? Ó, aqui está sendo dito o seguinte, olha, os Puranas também suplementam os Vedas, tá? O que acontece? Ó, os mantras védicos são difíceis demais. Mesmo para os homens comuns, eles são muito difíceis, porque você tem que ficar sentado, entoando. Às vezes o pessoal fala para mim, mas Devananda, você repete muito, você é muito chato, não aguento, você fica lá e repete um, repete dois. Então vai estudar as escrituras para você ver quantas vezes você tem que ficar repetindo os mantras, e repetindo e relendo. Aí você vai ver o que é repetição. É muito difícil. As meninas se irritam facilmente com isso. Eu sempre que a minha filha, eu tentava ensinar a minha filha, não, desse jeito eu não quero. Explica tudo para mim que é mais fácil. Quer dizer, é isso, é a característica. Não são todas as meninas que são assim, tá, gente? Tá, mas o Devananda, não, pelo amor de Deus, sejam compassivas comigo. Lembrem-se sempre que as minhas afirmações não são genéricas, mas são predominantes. Os mantras védicos são difíceis, não é? Para o homem comum. As mulheres. É difícil para os homens comuns e as mulheres. Olha o que está falando. Entendam. Por que é difícil para as mulheres? Volta no tempo das cavernas e viva 50 mil anos de novo, depois passe pela Idade Média, passe pela Idade do Bronze, pela Idade Média, passa pelos tempos modernos e reviva todo esse processo histórico feminino, você vai entender o porquê que é difícil para elas. Tá? Então, levem isso em consideração. Os Shudras, né, que são os trabalhadores. Os Shudras são os trabalhadores. Os trabalhadores passam o dia inteiro trabalhando. Quando os caras chegam em casa, gente, pelo amor de Deus, raramente ele vai pensar em agora vou estudar as escrituras, vou passar aqui 1 ou 2 horas estudando. Gente, não é isso que acontece. Vocês sabem disso. A pessoa chega em casa, toma um banho,
e quer relaxar, quer dormir, quer se recuperar para o outro dia de quê? De trabalho. Eu trabalhei dos 17 aos 18 anos, eu trabalhei na roça. Eu amava trabalhar na roça. Foi por opção minha. Eu podia trabalhar na cidade, mas era entediante, escritório, aquelas coisinhas lá e tal. Eu tinha trabalho, mas eu preferi trabalhar na roça, que era mais livre, o ar aberto, as frutas. Eu amava tudo aquilo. E nesse período eu estudava à noite, eu trabalhava na roça, ia para a escola à noite. Mas era uma batalha, chegar cansado e ainda estudar. Mas eu consegui, assim, que eram poucos que conseguiam. A maioria dos meus amigos desistiam. Então era uma luta. Nesse período, inclusive, trabalhando na roça, eu escrevi um livro. E todos os meus textos eu formulei trabalhando, subindo em pés de laranja, pés de abacate, sabe? Frutas, eu trabalhava com frutas, eu gostava de frutas. Eu ia para a roça trabalhar com frutas, pertinho, né? Mas trabalhava na roça. Então, a pessoa que trabalha, o surdo é o trabalhador. Ele chega do trabalho cansado. Então, não é assim fácil. Então, ele não vai ter aptidão para as escrituras. É muito raro isso daí. Então, ó, assim chamadas castas superiores, Shudras, e as assim chamadas castas superiores, né, que são os pseudos intelectuais, na verdade, são incapazes de penetrar o sentido dos Vedas. E desse modo, tanto o Mahabharata quanto os Puranas são feitos sob uma forma fácil, a fim de explicar a verdade dos Vedas. Em suas orações diante do menino Shri Krishna, Brahma disse que não há limites para a fortuna dos habitantes de Vrajabhumi. Encabeçar, não. Tudo bem, era só esse ponto que eu queria falar para vocês. Que sempre que vocês lerem nos Vedas, nos textos que está sendo apresentado, às mulheres é muito difícil a compreensão, a penetração da profundidade das escrituras. As mulheres não conseguem compreender facilmente esses temas. Então, levem em consideração pressão biológica mais tédio filosófico de longo prazo, que não é a característica das meninas. Tá? Os rapazes ficam sentados lá vendo 22 pessoas chutando a bola para lá e para cá, e assim, elas olham e falam, que é isso, cara? O que está acontecendo? Que loucura é essa? Como que uma pessoa consegue ficar vendo uma bola para lá e para cá e gosta ainda por cima? As mulheres olham para os homens e ficam, isso é loucura. Como que uma pessoa fica assim? Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ou no game, né? No videogame, fica assim, horas. Tem mulheres que se separam dos maridos por causa disso, porque o cara chega do trabalho e o cérebro dele está condicionado a ficar assim, ó. Por quê? Nas cavernas ele tinha que ficar assim por causa da caça. Agora o bichinho do videogame é a caça do homem da caverna. Ele continua ainda Neandertal, só que ele não descobriu ainda. E você, mulher, mãe, tem que ter compaixão dessa criatura, trazer essa criatura para o mundo atual. E você vai ter que ter paciência e compaixão para fazer isso, senão você vai olhar para aquele homem aparentemente moderno com comportamento Neandertal. Aí você fica achando, o que está acontecendo aqui? Aí não dá para entender. Mas se você meter 50 mil anos de biologia em cima, você vai entender que esse homem ainda está lá na floresta olhando para a caça. Só que agora é tudo digital, é o bichinho que pula aqui, pula ali, aquela coisa toda que vocês veem. Eu tenho um filho, ele tem 23 anos, e ele é assim, ele chega e, meu filho, o que você está fazendo? Caçando, no tempo das cavernas. E continua, porque essa transição é difícil de ser feita, tá, gente? Então entendam a psicologia que Deus está usando, o Senhor Supremo utiliza, ocupando os meninos e tal, e essa transição demora um pouco, tá? Mas, bom, eu acho que talvez agora, finalmente, eu tenha esgotado esse assunto, tá? Eu sinto muito mais uma vez, mas eu não tinha como evitar isso daí. Extravasei o meu tempo, sim, extravasei, e agora eu estou aqui disponível para ser castigado, caso seja o caso. O tamanho da minha orelha é grande, já podem puxar. Mas eu roubei o tempo de vocês? Roubei. E não tenho mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás, o tempo já se foi, já era. Sinto muito. Obrigado.